Olá, amigos. Boa noite. Vamos continuar o nosso estudo que começamos ontem, que tem como título Aspectos da Mediunidade. E ontem, quando estudávamos, Martins Peralva, falando muito bem da mediunidade, falou que a comunicação edificante tem características renovadoras. E aí ele diz mais adiante que é preciso ter espírito de sacrifício e desinteresse material. Comentamos isso a respeito. Mas ele diz mais lá na frente que a conscientização profunda orientar-se-á invariavelmente segundo os padrões evangélicos e doutrinários. Conscientização profunda dá uma orientação para que o médium ele possa seguir em frente, porque ele sabe exatamente o que vai fazer. E essa orientação vem, como ele diz, segundo os padrões evangélicos e doutrinários. O que ele quis dizer com isso é que se você não tem uma base, para que esta base possa ser a condição de sua formação mediúnica, você vai ser um médium totalmente perdido, vazio, sem saber o que realmente quer e distorcendo a sua mediunidade. Ele fala do teor construtivo, tendo em vista o amor e a sabedoria. Então, todo aquele que pretende estudar a mediunidade, ele precisa ter condições, sabedoria e amor ao que ele quer. Porque quando isto não acontece, o médium vai definhar. A sabedoria nos dá a condição de discernir, de saber exatamente o que está sendo real ou irreal, o falso do verdadeiro. E o amor conforta e nos induz a buscar cada vez mais crescer diante dos compromissos assumidos. Ele fala do esclarecimento para que a comunidade se beneficie do conteúdo moral e intelectual das comunicações. Cada comunicação, ela deve ser estudada, ela deve ser pensada e ela deve ser esclarecedora. Quando uma comunicação ela está truncada ou ela vem nas suas entrelinhas, exaltando o médium, exaltando o que ele faz, isso não é bom. E principalmente que todo o conteúdo das comunicações, elas devem ter um fundo verdadeiro de aconselhamento e de engrandecimento para todos aqueles que ali estão a ouvir. Também nos alerta para discernimento na fé sincera e raciocinada. Gente, isso é tão importante, porque imaginem, você é um médium, traz uma comunicação, mas você releva tudo aquilo que foi dito ou escrito. Você não tem para si, você repassa aos outros. Você não acredita. Ou você acredita demais e não observa o que realmente ali está sendo apresentado. Nós sabemos que qualquer médium ele pode ser enganado. Então o médium tem que ser precavido. O médium tem que estudar para ele
anteriormente falou da sabedoria. E a sabedoria é exatamente isso. Você conhecer que tipo de comunicação está sendo passada. Se essa comunicação vem de um bom espírito ou de um espírito enganador. Para isso, é preciso que nós busquemos cada vez mais aprender. E dentro desse aprendizado, ter o raciocínio lógico. A nossa fé deve ser uma fé raciocinada, não uma fé cega. Porque desde que você diz que acredita, mas você não questiona, você está tendo a fé cega. E todo o conteúdo mediúnico ele deve ser questionado. Não importa qual seja de quem está vindo essa comunicação, ela tem que ser questionada. Porque nós estamos lidando com o outro lado, com o invisível. E é muito fácil nós, médiuns, sermos enganados. Também nos diz que conceitos que elevem o sentimento, iluminem o coração e engrandeçam o raciocínio. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Tudo aquilo que a gente faz tem que ter base, tem que ser aprendido, tem que ser questionado, para que tenha realmente algo de bom, para que ilumine, para que engrandeça, para que nos leve a um rumo certo. Nós não podemos, de forma alguma, apenas acreditar no que o médium está passando, que está dizendo, que está escrevendo. Ele diz que está trazendo uma comunicação de um bom espírito. Mas esse médium, ele realmente tem consciência de que é um bom espírito? Porque, estudando o livro dos médiuns, quando ele fala das comunicações, ele nos alerta para isso. Você precisa ter conhecimento, ter base. Os espíritos, eles nos enganam com maior facilidade. Não existe o médium melhor, o médium pior, o bom médium, o médium excelente. Todo médium pode ser enganado. Então, nós precisamos realmente acreditar no conteúdo da mensagem quando ela é rebuscada, quando ela é questionada. Nos alerta Kardec que nós precisamos acreditar quando, primeiro, formos buscar a razão de tudo. Ele nos diz que é melhor rejeitar as verdades do que acreditar em algo que nós desconhecemos. Muitas vezes aquilo que para você é uma verdade, para quem está repassando não é. Então, é importante ter lá dentro de nós esse sentimento. O sentimento de querer realmente aprender e ser um médium capacitado. Ele nos fala que a formação tem bases cristãs. Essa base auxilia as relações entre as criaturas humanas. Médiuns não têm seguidores. Se existe médium com seguidores, esses médiuns podem estar bastante equivocados. No Evangelho diz, no Evangelho está lá escrito, se um cego conduz outro, ambos caem no mesmo fosso. O que quer dizer isso? Se nós não tivermos uma base sólida, se nós não tivermos uma base cristã, como
como vamos manter um relacionamento bom com o nosso próximo, aquele que a gente vê? Imagine com aquele que a gente não vê. Todo médium é um médium. Todo médium, ele erra, ele é obsediado. Mas quando esse médium erra e reconhece o seu erro, quando esse médium passa por um processo obsessivo e ele vai buscar o tratamento necessário, o esclarecimento, ótimo. Mas quando o médium é orgulhoso, ostenta muito, o médium que acha que tudo sabe, que é capaz, que todos os espíritos podem se comunicar com ele. Cuidado. Atenha-se, observe e veja se este médium não está passando por um problema sério de obsessão, de fascinação ou de subjugação. Meus irmãos, mediunidade é coisa séria. E um médium, quando ele se deixa arrastar, um médium, quando ele se deixa ser aplaudido, ele não está sendo um bom médium. Pelo contrário. E cuidado todos aqueles que o seguem, porque serão o cego conduzindo outros cegos. Então, Martins Peralta nos diz: informes seguros e lógicos, sensatos e harmoniosos, que revelem senso com o Evangelho e o Espiritismo. Como legatários, como possuidor de um legado dos tesouros mediúnicos, cabe-nos, sem dúvida, preservar a sua grandeza entre as perspectivas da espiritualidade e da própria vida. Nós não somos donos da nossa mediunidade. A nossa mediunidade foi-nos dada para que possamos resgatar grandes males passados. Somos médiuns falidos, meus irmãos. E hoje, na misericórdia divina, nós estamos como médiuns novamente, não para falir, mas para evoluir. Então é preciso ter cuidado. É preciso se capacitar cada vez mais. Porque a mediunidade nos dá grandes oportunidades de nos renovar, mas também pode nos levar a grandes abismos. Tchau, tchau, boa noite.